A graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus abençoe, que Deus toque no coração de cada um. Que Deus dê sabedoria, que Deus guarde e proteja a minha família, que Deus proteja você, os seguidores, todos que estiverem ouvindo, que Deus toque no coração de cada um, e os que não estiverem ouvindo, que Deus mande anjos com espada de fogo circulando, eles para que eles venham conhecer, mostre sinais e prodígios, Senhor, em cima no céu e cá embaixo na terra, para que as pessoas venham te conhecer de verdade. Fala em cada coração, ilumina os corações, faça com teu poder em cada vida, curando e libertando, e fazendo todo o mal, destruindo toda a obra do mal que circula. Manda anjos com espada de fogo circulando a nossa vida, circulando a nossa casa, guardando nós. Cobre nós com o sangue de Cristo, livre de todo o mal, eu e a minha família e a todos, em nome do Senhor Jesus. Essa leitura no livro de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 2. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, capítulo 13, que diga, 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 2, que diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanha, se não tiver amor, nada serei. Fala comigo, Espírito Santo de Deus, fala com todos, toca em cada coração, traz renovo, Espírito Santo, traz discernimento para me ler a palavra e voltar, traz renovo no coração de cada um, para a honra e a glória de Deus. Pois é, minha gente. Tem gente que acha que é só porque lê a Bíblia, só porque prega o Evangelho, só porque vai para a igreja está salvo. Ainda não está. Ainda não está. Você pode ir para a igreja, você pode orar, você pode andar com a Bíblia na mão. Mas se você não é de acordo com o que a palavra está falando aqui, você não vive de acordo com o que a palavra está falando aqui, nada é, nada é. Pode profetizar, pode ter dom, pode ter a fé. Se não tiver o amor, não é nada. Não é nada. Se não tiver amor, não é nada. Como está dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Capítulo 13, 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que diz assim. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, tá vendo? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanha, viu? Ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montanha. Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. É muito sério, né, minha gente? É muito sério, minha gente, é muito forte. Falar em Deus, todo mundo fala. Falar em Deus, todo mundo fala.
Dizer que ama, todo mundo diz que ama. É só de boca. Dizer que ama só de boca, todo mundo diz que ama. Pode pregar o evangelho, pode ter pode ter a fé a ponto de transportar montanha, pode ter fé. Porque tem muita gente que diz, nós somos salvos pela fé. Somos salvos pela fé. Mas a fé sem obra é morta, não é? A fé sem obra é morta, a Bíblia está dizendo. Fé, fé. O maior dos mandamentos é o amor. O maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e logo após, amar o próximo como a si mesmo. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, se você ama a Deus, você obedece os ensinamentos, os mandamentos dele. Aí quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Você está dando ouvido, tudo, a ordenança dele, você está dando ouvido. Amar a Deus sobre todas as coisas, você está dando ouvido os ensinamentos dele na prática, os ensinamentos dele. Aí amar a Deus sobre todas as coisas, quando você está na prática dos ensinamentos dele, das ordenanças dele, do mandamento dele, dos ensinamentos dele, você está na prática, você está amando a Deus sobre todas as coisas. E logo após, o próximo como assim mesmo. Se não for assim, se não for assim, pode pregar. Pode ter fé de transportar montanha. Mas se não tiver, o amor não é nada. Nada. Nada é. As ordenanças de Deus, quem amar a Deus sobre todas as coisas, tem que guardar os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, a doutrina, os ensinamentos de Deus que Deus ordenou. Aí você está amando a Deus sobre todas as coisas. Quando você faz o que Deus lhe ordenou, você está amando a Deus sobre todas as coisas. E logo após, o primeiro de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Não é fácil não, minha gente. Não é fácil, não. Não é fácil. Dizer eu amo, todo mundo diz, amo. Mas cada um faça uma análise de si mesmo. Se você está amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a si mesmo, faça uma análise de si mesmo, se você está. Cada um de nós precisa fazer uma análise de si mesmo. Não é ler a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. A Bíblia está dizendo, está escrito assim, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu preguei o Evangelho, Senhor, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz grandes milagres. Ai, Jesus diz, aparta de mim que eu não te conheço. Aparta de mim que eu não te conheço. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Desse jeito mesmo. Se você faz a vontade do Pai que está no céu, você ama a Deus sobre todas as coisas. Você está de acordo com as ordenanças dele, os ensinamentos dele, os mandamentos dele, as ordenanças dele, a lei, os ensinamentos dele, a lei de Deus, as ordenanças de Deus.
Você está guardando, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Aí logo depois você ama, logo após você ama o próximo como a si mesmo. Aí está dizendo aqui, repetindo mais uma vez, olha. Primeiro de Coríntios, capítulo 13, versículo 2, ele diz assim. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar a montanha, se não tiver amor, nada serei, nada serei. Você pode ter tudo isso que foi falado aqui. Ter tudo isso que foi falado aqui agora. Se você não tiver amor, nada serei. A salvação não é fácil, não. É por isso que Jesus falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Eu vi um pregador falando que a salvação é para todo mundo. Jesus morreu para salvar todo mundo. Mas como a pessoa ser salva, tem. Se viver de acordo com a ordenança de Deus. Se viver de acordo com a ordenança, vai ser salvo. Vai ser salvo. Todo mundo. Agora, se não ouvir a voz de Deus, se ouvir a minha voz, não endurece os corações. Crê em Deus e crê também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Crê em Deus e crê também em mim. Como é que crê em Deus? Que eu acabei de ler agora aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e logo após o próximo, como assim mesmo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Porque aqui vai ter o dia de juízo, o dia de julgamento. Que Deus vai separar os bons, os do bem à direita e os do mal à esquerda. Os do bem à direita e os do mal à esquerda. E os que estiverem à direita, ela diz, vinde a mim bendito de meu Pai. E os que estiverem à esquerda, ela diz, aparta de mim. Porque essa doutrina que a salvação é para todo mundo, é de quem está caducando ou perdeu a memória. Uma coisa é essa. Porque a Bíblia ficou aí os ensinamentos para ser salvo. Para a pessoa ser salva, se andar de acordo com a palavra. Não é ler a Bíblia. Como Jesus falou, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus e aleluia. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Bendito, louvado, exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus e aleluia. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria.